E a criatividade, da onde que ela nasce, prof? Os estudos, a neurociência aponta que ela, na verdade, é inata. Todos nós temos esse potencial criativo, ele nasce com o ser humano, tá? Então, na verdade, a criatividade, ela pode começar através de incentivos lá na casa com os nossos baixinhos, não é mesmo? Ah, com certeza. Buscando algumas informações que eu achei importantes e que vão cair bem no que tu diz, assim, ó, temos que fomentar, sim. É difícil, às vezes, a gente saber como, mas eu fui pegando alguns apontamentos, assim, de pessoas que eu adoro. Tem um canal que eu aconselho, que se chama Vivi Eu Vi. Eu achei bacana algumas coisas, né? Que a criatividade, ela é a capacidade de imaginar algo que eu nunca vi. E é também a imaginação aplicada para resolver um problema. Mas o que eu achei bacana do cara, que eu assisti no outro vídeo que diz isso, que não é você não precisa pensar que é um problema grande. Hoje de manhã, quando você levantou e você teve que, qualquer problema que você tenha, você pode aplicar a criatividade. Quando você está no teu trabalho, a forma como você resolve alguma coisa, você aplica. A maneira como você desenvolve isso, como você resolve, você usa sempre a criatividade, né? Num grau maior ou menor. Aí, não são, então, apenas grandes visionários que têm a criatividade, né? A gente sempre vai ter grandes visionários que serão diferenciados justamente porque talvez tenham uma aptidão maior e também tiveram desafios que fizeram com que chegassem até ali. Porque eu estava olhando assim algumas reflexões bem fundamentais, como que algumas pessoas são mais criativas. O contexto do mundo vai sempre influenciar a criação. Isso nós temos em arte uma grande inspiradora, que é a Faiga Ostrauer, que é uma professora de arte, uma teórica dessa área da criação mesmo. Ela tem um livro que fala especialmente da criação. E o contexto e a tua sensibilidade para com ele vai desenvolver as formas de você resolver todos os teus problemas a princípio, né? E também fala a Faiga, que eu acho muito interessante, que toda criação é intuitiva. Mesmo quando você olhar a mais racional das criações, ela tem a intuição. Eu gosto dessa bem simples e pura, que é o pressentimento, aquela tua intuição. As mulheres têm muito isso de falar na intuição. Outra coisa que eu achei muito interessante, que é o Domenico De Masi, que ele é aquele sociólogo que fala no ócio criativo. Ele fala em duas coisas, que nós precisamos ter fantasia e concretude. Por quê? Precisamos imaginar, e a concretude é você trabalhar para ganhar excelência para realizar aquilo ali. É concretizar, mas concretizar bem, né? O grande inovador, eles são disciplinados. Muitas vezes a maneira deles, tá? Eles têm uma forma, às vezes você olha um escritório de alguém bem criativo, mas aquela forma de organização é dele, entende? Mas a pessoa precisa ter uma rotina e tem que ter aquilo que se diz, de 99% de transpiração e bem 1% de inspiração, porque é um trabalho, né? A gente se desenvolver em qualquer área que a gente queira ser criativo, eu acredito. Uma coisa bem bacana que eu achei, Silvana, que toda a criação também é uma cocriação, porque aí eles falam até da polinização, comparativamente, a polinização cruzada. A humanidade armazenou, como se fossem as abelhinhas, o conhecimento. E a gente sempre está criando em cima de alguma coisa. Então, eu estou sendo coautora, porque você, a todo o conhecimento humano, está me ajudando a chegar onde eu cheguei. Tem gente que usa a criatividade para coisas boas e outras para nem tanto, né? Eu assisto muitas séries. Muitos dos grandes, das mentes, dos maiores, dos mais conhecidos psicopatas são inteligentíssimos, né? Claro que aí também é muito grande, muito vasto, porque ali tem questões assim, ó, que a pessoa talvez não tenha uma sensibilidade, não tenha empatia, que possa nascer assim, mas aí é outra coisa. Mas nós, estudando na normalidade, eu acho que o desenvolvimento, assim, da ética é muito importante, justamente porque uma pessoa muito inteligente, ela pode, de repente, ir para algum lado, né? Às vezes até a própria vida possa conduzir através de sentimentos ruins, de coisas que foram acontecendo e não foram bem trabalhadas, né? Então, eu acredito que a ética, ela tem que estar sempre presente, sim, porque o potencial criativo, se você se reportar, tem um filminho que eu vejo meu neto assistir, que é Os Incríveis, eu acho, né? E que tem um gurizinho que é fã do super, né, aquele senhor lá,
e que ele se transforma num geninho do mal porque ele queria, na verdade, a atenção daquele super-herói. Eu acho que é isso, mais ou menos, que eu assisti. E aí, então, você vê como é importante, né, a direcionar, assim, ó, ter bons pensamentos, respeitar as pessoas. A gente não tá vendo isso. Até a Faiga, que ela diz que existem várias criatividades, cada pessoa desenvolve de uma forma, né? E cabe ao professor enxergar o potencial de cada aluno. Por isso que eu acho que ser professor é muito assim, ó, não é dom, mas tem que se propor a olhar o ser humano e valorizar, sabe?